Bom dia, tudo bem? Tô aqui para fazer a gravação de uma consultoria. Essa consultoria está funcionando hoje de um modo meio diferente, né? Eu vou gravar o vídeo abordando os temas que o meu cliente gostaria que eu abordasse, né? Vou comentar sobre eles e alguns itens que ele me fez alguns questionamentos pedindo a minha opinião, tá bom? Quero que esse vídeo não seja tão longo, né? É mais um vídeo orientativo, né? Não é necessariamente uma consultoria completa, certo? Então, deixa eu abrir aqui o projeto do nosso cliente. Vamos lá. Aqui. Opa, tá aqui, nova pasta, deixei salvo aqui diferente. Esse vídeo aqui é um apanhado geral, né, de todos os itens que eu achei pertinente comentar, né? E vamos lá. Então, quero que ele tenha um caráter mais orientativo do que realmente disciplinar, tá? Então, projeto estrutural não tem certo, não tem errado. Todo mundo fez coisa errada, todo mundo faz coisa certa. Todo mundo tá aqui para aprender e manter sempre o projeto afiado, certo? Então, a gente vai aprender a vida toda. Então, vamos lá. Tô aqui no Eberic. Então, vamos dar uma olhada aqui no projeto do nosso amigo Gabriel, né? É um projeto de uma residência, um pavimento, temos um pé direito mais alto aqui, uns detalhes meio rojados na fachada, tá? Então, é um projeto bem legal de se trabalhar, tá? A gente já observa aqui uma fundação do tipo superficial, com um embutimento aqui de 1,5 m, tá bem legal, tá de acordo com as recomendações normativas. Então, vamos lá. Eu, geralmente, quando vou dar uma olhada nos projetos, né, dos clientes, antes de tudo, eu dou uma olhada nas configurações, certo? Para ver o que foi considerado, para ver o que está sendo trabalhado e tentar otimizar da melhor forma possível, tá? Vamos lá, eu começo sempre aqui pela janelinha de ações, né? Vou aqui em acidental, dou uma olhada nos fatores de combinação, tá? Por padrão, o Eberic ele traz alguns valores relacionados a projetos de edifícios, tá? Então a gente consegue fazer uns fatores de combinação aqui, né? O PSI 0, 1 e 2 são fatores redutores nas combinações. Quando nós temos mais de uma ação do tipo acidental atuando no projeto, para nós adotarmos a alternância de ação de duas ou mais, né? Nós vamos sempre adotar uma como acidental principal e as outras como secundárias, fazendo as reduções com esses coeficientes, Ψ0, Ψ1 e Ψ2. Pois, para quem se interessar, depois eu passo certinho e deixo na descrição o número dessa norma, tá bom? Lá tem toda essa orientação. Tá? Então, a primeira coisa é fazer essas alterações aqui. E nas combinações, eu deixo o Eberic definir essas combinações automaticamente. O único, porém, eu deixo ativado apenas as ações que vão realmente importar para o meu projeto, certo? Então, deixo ativo aqui. Temos ação de solo? Vamos trabalhar com muro de arrimo? Não. Então, a gente desliga. Teremos proteção? Não. A retração, ela vai ser um fator preponderante no meu projeto? Ela vai trazer esforços internos para minha estrutura que vão ser relevantes? Não. Então, desativo. A carga acidental? Sim, sempre trabalharemos com acidental aqui, né? É uma carga de uso.
Água, teremos água? Sim, teremos. A água aqui, ela entra, nesse projeto aqui, no caso, ela vai entrar como uma carga de reservatório, tá? Então a gente pode adotar de duas formas. A água como uma acidental direta, isolada, né? Então ela vai ter um fator de combinação diferente das outras acidentais, tá? Pela norma, a norma vai definir isso. Para cada tipo de acidental, ela vai definir um coeficiente. Para a água, se eu não me engano, é 1.2. Já está até configurado aqui no EBERIC, 1.2. Para desfavorável, efeitos construtivos, certo? Porém, se nós adotarmos ela como uma carga adicional, nós trabalharemos pela segurança, tá? Então, para cargas adicionais, né, do tipo G2, aqui adicionais, o coeficiente é 1.4, tanto para combinações desfavoráveis, quanto para efeitos construtivos, tá? Então, aqui ela altera um pouquinho para desfavorável em combinações excepcionais e nas combinações de incêndio, tá? Então, essa vai ser a diferença entre adotar efeito de água ou adotar ela como a carga do reservatório, né? Como água ou como adicional, tá? No final das contas, não vai ser tão relevante assim. O ideal é que se adote de alguma forma, tá? Não tem um certo ou errado. É que aqui ele tenta simular o quê? Uma alternância do reservatório, cheio, vazio, pela metade, tal, tá? Com um efeito não tão significativo quanto se ela fosse uma adicional. Mas também não está errado. Vamos deixar aqui. O meu cliente, o Gabriel, ele já adotou como água, então vou deixar. Subpressão eu costumo desativar. E temperatura, efeitos de temperatura também, tá? Então, trabalho com isso daqui. Aqui eu costumo trabalhar dessa forma. Não teremos combinações excepcionais. Combinar permanentes com efeito favorável. Combinar entre acidentais. De resto, não vai mudar, tá? Mas a gente vai ter uma redução significativa do número de combinações. Então, finalizada essa janelinha, vamos para a análise. Aqui eu já tinha observado anteriormente que ele estava trabalhando no modelo integrado, tá? O modelo integrado, ele é um modelo adotado pelo EBERIC para análises mais sofisticadas, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com pilares nascendo em lajes, proteções e efeitos mais relevantes do ponto de vista do refino do modelo, né? E não tanto quanto do tipo de construção, tá? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com uma construção residencial, não temos uma solução do tipo de proteção, tá? Então, trabalhando aqui com grelhas mais pórtico, tá de bom tamanho, beleza? Vamos ver aqui o que mais que eu deixei anotado. Anotei bastante coisa aqui. Materiais de durabilidade também é outro local que eu costumo dar uma olhada boa. Classe de agressividade, muito importante a gente estar dentro do que a nossa região exige, tá? Uma boa estudada nisso daqui, que isso daqui pode mudar o projeto de vocês, beleza? Tem alguns itens da norma da 6118, principalmente na parte de classe de agressividade ambiental, que ela traz uma linha relevante à redução do cobrimento se essas estruturas estiverem com uma proteção do tipo de pintura, um reboco, uma impermeabilização, por exemplo. Ela nos permite reduzir em meio centímetro, né, em 5 milímetros o cobrimento, tá? Se esse cobrimento, se essa estrutura tiver algum tipo de proteção, tá bom? Igual eu comentei antes, um revestimento, um reboco, por exemplo, uma pintura, uma impermeabilização, tá? Essa estrutura não vai estar diretamente em contato com a atmosfera e com os agentes agressivos. Então, isso
é de extrema importância para o projeto você saber essas folguinhas que você consegue ter na norma, né? Então, isso às vezes ajuda demais, tá bom? Sobre as bitolas, eu dei uma olhada, eu costumo trabalhar com bitolas para residência, não costumo trabalhar com bitolas muito elevadas, tá? Bitolas de 16, de 20, de 25 milímetros, de 32 milímetros. Primeiro que são difíceis de encontrar no mercado, são extremamente difíceis de trabalhar com elas, né? Fazer o corte e dobra delas é ruim, tá? As armações acabam ficando muito pesadas, principalmente se for um elemento muito longo. Talvez você precise de um guincho, um guindaste para posicionar essa armadura, e isso acaba elevando o custo de execução desse elemento, tá? Então, tente trabalhar ali com bitolas menores. Claro, nada impede você numa situação ou outra, para dar uma limpada no seu detalhamento, adotar uma bitola maior, uma bitola de 16. Não é tão raro de encontrar, tá? É relativamente comum. Claro que você não vai fazer o projeto todo com bitola de 16, tá? O objetivo do projeto estrutural é otimizar sempre com segurança, né? Então você vai trabalhar na economia, mas também na segurança. Só que se eu adotar a bitola de 16 milímetros para tudo, eu vou estar seguro até certo ponto, né? Mas também estou totalmente antieconômico, tá? Por que eu estou seguro até certo ponto? Estruturas superarmadas tendem a rupturas frágeis, tá? Sem aviso, beleza? Então, você começa a partir para os domínios de deformação, né? Você começa a entrar no domínio 4, sai do domínio 3 e para os domínios mais à frente, né? Em que você não tem um alongamento da armadura, mas você já tem uma ruptura por esmagamento do concreto, tá? O ideal é que a gente trabalhe sempre no domínio 2 e 3, principalmente ali trabalhando o máximo dos dois elementos, né? O total alongamento do aço com o total compressão e encurtamento do concreto. Se você tem muito aço, o seu elemento está rompendo por compressão, mas não está rompendo por alongamento do seu aço, tá? Então, grosso modo, tá, gente? Mas é dessa forma. Mas adotar uma bitola maior para tudo é antieconômico, tá? Mas adotar uma bitola maior num elemento pontual, às vezes ajuda demais. Ajuda na execução, ajuda no corte e dobra, ajuda na concretagem. Você limpa seu elemento para evitar problemas futuros. Mesmo que uma bitola a mais possa parecer errado, mas não necessariamente é, tá? Então, costume trabalhar aí com bitolas mais padrão, 8, 10, 12,5, 6.3 para armadura de pele, uma armadura construtiva, tá? Estribos 5 milímetros tendem é uma boa prática, tá? Você tender a adotar bitolas padrão para o seu projeto. 5 milímetros para os estribos, feed 8, feed 10 para vigas, feed 10 para pilares, feed 12,5 em casos pontuais, feed 16 em casos pontuais, tá? Você vai ver que seu projeto fica mais limpo, fica mais leve e fica mais barato, tá bom? Você não vai ter problema com ninguém ligando, reclamando que seu projeto tá com muito aço ou com muita variação de bitola. Isso é ruim para quem arma, é ruim para quem posiciona esse elemento, tá? Então, aqui tá de acordo. Então, confirmar classe de agressividade ambiental, principalmente aberturas de fissuras, tá? Isso daqui também tá ligado a isso, beleza? Principalmente nas verificações que nós fazemos em elementos com redistribuição, é uma verificação que a gente faz da abertura de fissura. Em elementos com redistribuição, as fissuras devem ser sempre limitadas a elementos em contato com o solo, a 0,2, contato com a água 0,1 e os restantes a 0,3. Tá? Que mais temos aqui? Classes, tá? Aqui o nosso cliente, o Gabriel, ele adotou C25, tá? Vamos dar uma olhada aqui, bater um F1 aqui para ver a tabelinha. Deixa eu ver se o Iberic vai trazer pra gente a tabelinha da 6118 com as classes de agressividade.
tá? Cobrimento nominal, aqui, isso. É isso daqui que eu precisava ver? Não. Mas aqui a gente consegue ver, de acordo com a classe de agressividade mental, o cobrimento nominal de cada elemento. E aqui, ó, cadê o que eu comentei? Tá por aqui. É que essa tabela tá atualizada, né? Aqui o que eu queria. Aqui. Pode-se admitir um microclima com uma classe de gravidade mais branda para ambientes internos secos, salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e cujos comerciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura, tá? O que isso traz pra gente? A gente pode adotar um microclima menor se nós estamos no 2 e nós estamos trabalhando com ambientes residenciais, certo? E revestidos com argamassa e pintura, nós podemos descer uma classe de agressividade, beleza? Então aqui, ó, a gente pula para 1, tá? E a gente tem um outro esqueminha aqui, que eu não sei se ela vai estar aqui, tá? Mas é permitido aqui, ó, considerar a redução no comprimento para peças com FCK acima do requerido, tá? Ele tem o item aqui, mas ele não trouxe a tabelinha. Para cada classe de agressividade, a gente tem um FCK mínimo de concreto. Para a classe 2, o mínimo é 25. Mas se agora a gente consegue reduzir para a classe 1 e a gente está com 25, a gente consegue fazer mais uma redução de cobrimento para peças com FCK acima, tá? Então, se o meu FCK está acima do mínimo, eu posso fazer mais uma redução, beleza? Então, a gente consegue fazer mais ajustes aqui depois, tá legal? Aqui, classe de agressividade, voltando, deu uma volta legal aqui, tá? Mas o que eu queria comentar era aqui sobre o tipo de agregado configurado por padrão no EBERIC, tá? Que é o granito. Lá na norma 6118, para a gente poder estimar o módulo de elasticidade, nós temos um fatorzinho alfa. Vamos ver se ele traz aqui pra gente. Aqui, ó, o fator de correção de acordo com o tipo de agregado, tá? Se ele não trouxe não trouxe a tabelinha que eu queria. Mas tudo bem, a tabelinha não, a equação que eu queria. Então, por padrão, ele traz granito, fator de correção 1, tá? É uma relação, acho que é 5.600, de cabeça não vou saber, tá? Mas acho que é 5.600 vezes alfa vezes raiz do FCK, tá? Se nós temos um agregado tipo basáltico, que ele tende a ser mais duro, né, entre aspas, tá? Mais duro do que o granito, nós temos um módulo de elasticidade maior. E o que isso interfere? O módulo de elasticidade, ele diz respeito à nossa deformabilidade dos nossos elementos, tá? Então, se nós temos um concreto confirmado que ele é feito com agregado basáltico, né, uma brita com base basáltica, a gente pode adotar um concreto com módulo de elasticidade maior, né? Isso gera deformações menores para a nossa estrutura. Isso é totalmente saudável, beleza? Totalmente favorável, inclusive, né? Então, a gente tem mais folga para mexer aí, beleza? Só que, claro, isso tem que ser confirmado com a concreteira que você vai adquirir o concreto. Ou você coloca em projeto que o agregado graúdo considerado foi do tipo basáltico, tá? Aí, se caso for ser trabalhado um concreto com outro tipo de agregado,
o ideal é que seja feita uma revisão de projeto para ver se ainda se encontra tudo dentro do limite, tá? E deformação é, tirando a parte de estado limite último, que é só dimensionamento na ruína, deformação é o que a gente utiliza para as últimas análises. Estado limite de serviço é deformação, é fissuração, e tudo depende do seu modo de elasticidade, né? Se você consegue aumentar o seu modo de elasticidade, você trabalha com uma verificação maior, você trabalha com mais folga. Então, isso aqui é muito importante, tá? O restante aqui, coeficiente de dilatação térmica, ele é utilizado para as verificações de retração, certo? E para os efeitos de temperatura. Mas como nós não estamos fazendo essa verificação, não tem necessidade de a gente mexer nisso daqui, tá? O restante, material, execução, fator de emissão de CO2, tal, é tudo para questão relatório. O FCK, claro, é o que a gente vai utilizar. Fator de minoração, não recomendo que se altere. O peso específico aqui também mantém o que está de acordo com a norma, tá? Para que o EBEREC considere peso próprio de tudo corretamente, beleza? O tipo de cimento aqui, ele não vai mudar, algum fator no seu projeto, tá? Ele não vai deixar de passar tendo um outro tipo de projeto de cimento. Ele vai alterar aqui só nos relatórios, tá bom? Beleza. Então, materiais de durabilidade é isso, tá? Partir agora para alguns pontos que eu observei no projeto. São poucos, mas que são relevantes, tá? Então, uma recomendação que eu trago sempre para os meus clientes de consultoria é você trabalhar com uma padronização de dimensão dos elementos, tá? Não que isso vai te limitar a você aumentar a dimensão do pilar, se você necessitar de uma viga, se você necessitar. Não é isso que eu quero dizer. No geral, seu projeto ter sempre a mesma cara, tá? Isso evita variação de forma, variação de espaçadores, variação de alturas de alvenaria e tal. Então, a mão de obra que vai executar teu projeto vai agradecer. Fala assim, pô, o cara levou em consideração isso, tá? Isso é muito bom, você ter uma padronização. Porque o cara, vamos supor, ele vai montar a forma desse pilar. 14 por 30. Quando ele for montar um 14 por 40, ele vai ter que utilizar uma nova forma, certo? Porque é comum uma prática de você executar alguns pilares, você utiliza a mesma forma para executar outros pilares, e na hora que você finalizar todos, você parte para a execução das vigas, certo? Se você tem uma padronização de forma, as formas elas podem ser utilizadas em mais pontos do seu projeto, tá? Repetindo, não que você não possa alterar as dimensões. Você pode. Mas projetos com muita variação, um pilar de 14 por 30 aqui, um 14 por 45, 14 por 40, 19 por 30, 19 por 19, 19 por 25, 19 por 27, as medidas assim, não que tá errado, tá? Repito, não tá errado. Mas não é uma prática muito boa de se fazer, beleza? Recomendo o quê? Padronização. Show de bola? Lajes, eu vi que temos muitas lajes maciças, não sei se é um costume da região ou não, tá? Se realmente o pessoal trabalhar com laje maciça, show de bola, toca o barco. É uma laje com desempenho estrutural excelentíssimo, tá? Muito bom. Recomendo para beirais, para lajes, tal, mas tem muita mão de obra aqui. Tem um pouco de aversão à laje maciça, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas o pessoal não gosta. Tem que montar a forma, posicionar a armadura e tal. A gente sabe que a nossa mão de obra hoje no Brasil ainda, a boa parte dela é meio precária. Alguns não têm acesso a uma leitura boa de projeto e tal. Então, às vezes muita coisa vem de experiência só, né?
Minha região mora no exterior de São Paulo, então a gente tem um costume maior de adotar, vamos por lajes treliçadas, lajes protendidas, pré-moldadas aqui, e em alguns casos específicos trabalhar com lajes maciças. Mas nada impede de trabalhar, tá? Se for um costume da região, se o seu cliente pedir, se a sua mão de obra exigir, tá? É um bom ganho para o seu projeto, porque geralmente as lajes maciças têm menos problema com deformação, tá? E você consegue trabalhar com dimensões reduzidas, tá? Só confirmar isso, se realmente é necessário a laje maciça ou não, e se podemos trabalhar com a treliçada ou não, tá? Outro ponto também bem importante é você sempre ter um hábito de revisar as necessidades do seu projeto. É realmente necessário trabalhar com essa quantidade de vigas? Será que eu não posso retirar essa viga aqui, esses trechinhos pequenos, né, do meu projeto? Será que eu posso retirar isso? Tá, essa viga aqui, ó, faz sentido essa viga? Então, um processo de otimização de projeto, ele é um processo iterativo. Você faz a primeira modelagem, analisa, tá ok, beleza. O que eu posso dar uma ajustada? Posso retirar esse pilar? Posso? Não posso. Posso mexer nessa viga? Posso? Não posso. É teste. Então, você pode sempre analisar essas possibilidades, tá? Remover uma viga, ajustar o tipo de laje. Já que você tem lajes maciças, você pode trabalhar com lajes maiores. Ela tem um comportamento estrutural muito bom, né? Então, ela não se deforma tanto igual uma laje treliçada. Então, você consegue trabalhar com vãos maiores, tá? Com espessuras menores para vãos maiores, coisa que às vezes a laje treliçada você tem que jogar para uma H16, H20, né? Para poder resolver com o mesmo vão, tá? Então, sempre faça esse questionamento. Eu posso remover esse pilar? Posso mexer nessa viga? Não posso. Então, beleza. Posso otimizar a dimensão dela? Posso. Posso mexer nesse pilar? Posso alterar ele de lugar? Às vezes você resolve seu projeto com essas coisinhas. Às vezes seu projeto já está resolvido, mas se você tem tempo para otimizar, gaste esse tempo com otimização, tá? Não é um tempo perdido, beleza? Porque você está fazendo o seu cliente economizar. Seu cliente vai economizar forma, vai economizar volume de concreto, vai economizar armadura. Isso é muito bom. Isso é bom para você. Você pode mostrar essa economia para o seu cliente depois, tá? Fala assim, ó, consegui resolver seu projeto com tantos pilares. As primeiras modelagens tinham tantos pilares a mais. Consegui fazer uma limpeza no projeto, reduzir isso, isso e isso. É legal. Seu cliente vai gostar disso. Tá? Ele vai se sentir valorizado e vai realmente entender o projeto que ele está pagando. Beleza? Então, a grosso modo, o questionamento geral do projeto da minha parte seria esse, claro. Estou fazendo aqui um apanhado de tudo que eu encontrei e visualizei aqui em 40 minutos, né, antes de começar a gravação, tá? E agora eu vou partir para os questionamentos que ele me fez. Sobre alguns pontos do projeto. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Pegar aqui se eu tenho acesso a esses questionamentos aqui. O Gabriel me questionou sobre uma solução que ele adotou na variação de seção da seguinte viga, da V210, né? Ela vem com uma dimensão de 14 por 60 aqui, e ela passa por uma alteração, uma diminuição de seção, uma redução, né, para 14 por 43. Ele me questionou se tem algum problema nessa alteração e tal. Não tem nenhum problema, tá? Você só precisa levar em consideração se o Iberic está fazendo o detalhamento disso aqui certo e se o seu detalhamento está coeso, tá? Para a hora que essa armadura for confeccionada, ela seja confeccionada corretamente,
beleza? A forma também tem que ser bem montada. O ideal é que aqui você coloque, você pode colocar aqui um detalhe, né? Um close, né? Um detalhe mais pontual aqui, né? Você pode ajustar aqui, ó. O Eberic, ele permite você trazer os cortes e tal, trabalhar com os cortes no 3D aqui. Você pode deixar mais focado nisso daqui, ó. Indicar em prancha, ó. Viga com variação de seção, total atenção nisso daqui, entendeu? Se corretamente executado, não há problema, tá? É muito importante que essa interface aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir o 3D da armadura, só das vigas da cobertura. Aqui, ó, essa viga, aqui, ó, isso. O ideal é que haja esse traspasse aqui, ó, tá? Para que aqui nós teremos uma variação de momento, certo? Essa variação de momento gera um acúmulo de tensão, principalmente nessa interface aqui, tá? Nessa aqui, né? Então já é comum pela movimentação do material o aparecimento de fissuras aqui, tá? Então, se você não prestar atenção nesse detalhamento aqui dessa armadura passando corretamente para cá nas distâncias corretas, você pode ter alguns problemas com fissuras aí, tá? Então, muita atenção ao detalhe. Vamos lá, ele também comentou, me perguntou, me questionou sobre a viga. Deixa eu lembrar agora o nome da viga. Acho que é viga V. Essa daqui, V106. Sobre o que eu achava desse detalhamento, tá? E se estava exagerado a quantidade de armaduras. Então, Gabriel, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos uma viga em balanço, né? Uma viga em balanço aqui. É essa viga aqui. E o momento fletor, deixa eu ajustar aqui o que a gente consegue visualizar para não ficarmos com muita poluição visual aqui. Aqui e aqui. Aí, show. Aqui, ó. Nós temos aqui 9.300 kg força vezes metro de momento fletor, tá? Essa viga, ó, pessoal, tô olhando aqui para baixo, quero ver, eu vou abrir o Telegram aqui com os questionamentos do Gabriel. Essa viga, ela tem nesse trecho, ela tem uma variação de seção, né? A gente consegue ver aqui no detalhamento de 19/50. Então, o detalhamento aqui, ele tá coerente, né? Nós temos momento negativo. Então, essas armaduras devem ficar concentradas aqui em cima. E agora, é ou não válido quantidade de armaduras? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 barras, né? Aqui. Para mim é coerente. Primeiro, pela magnitude desse momento, certo? Então temos aqui 9.356 de momento fletor e também temos uma diminuição dessa seção aqui, tá? Então nessa interface nós temos mais momento é bom. Aqui nós temos mais momento e seção menor, consequentemente mais aço, tá bom? Então tá coerente, tá? É comum. Às vezes eu só acho que seria mais interessante nós adotarmos uma bitola maior aqui, tá? Para evitar esse acúmulo de armadura aqui, né? E a gente não ficar com nenhum problema de concretagem. Mas a minha orientação pro Gabriel ficaria aqui relativo à quantidade de estribos, tá? E a armadura de pele. Claro que 60 centímetros é uma altura que a norma A6118 já recomenda a adoção de armadura de pele, tá? Inclusive nós podemos configurar isso aqui dentro do Eberic. Mas essa armadura de pele, ela
pela altura, né, acima de 60 centímetros, as vigas devem ter armadura de pele, algo assim. Elas estão mais ligadas à retração do concreto e aparecimento de fissuras por retração do que pelo efeito que acontece aqui. O efeito que acontece aqui, e que eu observei, é um efeito de torção nessa viga V106, tá? Então nós temos aqui um efeito de torção, um momento torsor aqui, causado pela viga 119, tá? Essa viga se deforma, inclusive esse efeito aparece na outra viga lateral, tá? Então, o Eberic ele vai utilizar o que para combater esse esforço torsor, esse momento torsor? Ele vai utilizar estribos e armadura de pele, tá bom? Então, às vezes nós encontramos aqui vigas com estribos muito próximos, que é o que acontece aqui, né? Só que quando nós temos mais altura de viga, consequentemente a parcela do esforço cortante que é resistida pelo aço é menor. Então, para vigas maiores, geralmente o espaçamento entre os estribos aumenta, não diminui. Entendeu? Nesse caso, nós temos um espaçamento menor, não por esforço cortante. Claro, a magnitude do projeto é outra, é um projeto residencial. Mas nós temos esforço torsor. Então, para combater esse esforço torsor, o Eberic posiciona corretamente as armaduras transversais. E também, vamos ver aqui, vamos abrir o relatório para ver se ele também considera a armadura de pele como elemento de resistência do esforço torsor, tá? Ele também pode considerar as armaduras longitudinais como elemento de torção, tá? Aqui, ó, ele tem como AS de pele 2,28. Deixa eu aproximar aqui. 2,28 centímetro quadrado. 2,28 centímetro quadrado. Aqui ele está configurado. São 3 φ de 8 para cada face, certo? O φ de 8 ele mede aqui 0,5 centímetro quadrado. Vezes 6, temos aqui 3 centímetros quadrados. Então, sim, a armadura de pele ela está sendo responsável por combater os esforços torsores, tá? Além dos estribos, então é uma combinação. Beleza? Então, na verdade, ao meu ponto de acúmulo de armadura, tá, Gabriel? Não está relacionado exatamente às barras do balanço, tá? Tá mais ligados ao estribo e armadura de pele. Então, fica atento a esses picos de esforço torsor e faz sempre aquele questionamento. Essa torção, ela é de compatibilidade ou ela é de equilíbrio? Se ela for de compatibilidade, você analisa a possibilidade de uma rótula, tá? Claro, você vai rotular e analisar flecha, armadura positiva e tudo mais. Se ela for de equilíbrio, nem mexe, tá bom? Então você deixa, porque se você rotular, esse negócio não para em pé, tá? Então, achei aqui os outros questionamentos do Gabriel. O primeiro questionamento dele: P1 e P2 só travados na laje da cobertura pode ser um problema? Esbeltez do Eberic consta 84 e 68. Vamos lá, Gabriel. P1 e P2. P1 e P2 temos aqui comprimento. Deixa eu dimensionar aqui. 60 P1, P2, 66. Tá dando uma variaçãozinha aqui de dimensão. Cara, você me perguntou se eles serem travados na laje pode ser um problema. Não, porque eles também não estão sendo travados só pela laje, tá? Nós temos aqui, além da laje, nós temos as vigas. P1 e P2 é isso daqui, P1 e P2. Mesmo eles estando livres na base, tá? O Eberic ele considera como comprimento de flambagem esse comprimento aqui da sapata até aqui, já que nós não temos esse travamento, temos só nessa direção. Pra mim tá ok, tá bom? Toca o barco e é isso aí. Não tem nenhum problema. Aqui, ó, 84,68, bateu.
O que dá 66, 65 é o trechinho de cima, que também está correta a consideração do Eberic, do travamento só na direção da maior dimensão do nosso pilar aqui do P1 e do P2. Então, tá certo, beleza? Manda bala, sua consideração tá correta. O Eberic fez a consideração certa. E por se tratar de um pilar de 19, você não vai ter problema com ele, tá bom? O segundo questionamento foi sobre o desnível da viga da fachada. A armadura excessiva da V106 foi o questionamento 3. O quarto que eu queria trabalhar aqui e comentar sobre algumas necessidades e analisar o tipo de laje que a gente está trabalhando e ver o que ela possibilita para a gente. Esse questionamento ele trouxe falando da viga V105, que é uma viga invertida que divide o pano de laje muito grande da sala de jantar e cozinha, 4,85 por 6,75. É uma boa? É uma boa se você tem problemas com laje, tá? Vamos dar uma olhada na laje para ver aqui como é que tá. É esse painel L108 e L111. L108, vamos ter que reprocessar, tá? E ver aqui, ele tá no modelo integrado. Então, o modelo integrado, ele trabalha com todos os elementos contribuindo para tudo, né? Então, a laje, ela vai ser analisada junto com as vigas, junto com os pilares, tudo interfere em tudo. Então, aqui, ó, nós temos... mudaremos aqui pro... Ué. Ah, não, já tá no grelha mais pórtico. Vamos voltar aqui. A gente já fala dessas lajes já. Então aqui nós temos 108, 111. Temos um pico de momento aqui. Claro, a gente está analisando o diagrama do Armour aqui, né? Que é o Eberic utiliza para dimensionamento das lajes. Então, muito provavelmente nós temos um pico de flash aqui. Então, modelo fissurado. Nós temos uma concentração de deslocamento, principalmente na viga, né? Então, praticamente é como se isso estivesse se comportando como um elemento só, tá? A gente observa que a V105 ela está engastada aqui e engastada aqui. Esse engaste em viga, ele já não é um engaste muito bom, tá? Porque essas vigas de apoio, elas têm 14. Então, elas já têm um problema de rotação, certo? Então, o que a gente pode adotar aqui? Vamos tentar fazer da seguinte forma. Vamos eliminar essa viga e fazer o lançamento aqui. Vou copiar os dados da laje ao lado e fazer o processamento, tá? E vamos ver como que tudo isso aqui se comporta. Ver se está coerente ou não, se realmente a sugestão, o que o Gabriel adotou de início faz sentido ou não. Vamos lá. Beleza. Ó, não temos nenhum erro de dimensionamento. Tá, então agora nós temos uma laje só, L1. Vamos dar uma olhada no pórtico primeiro. No modelo fissurado, nós temos aqui 8 milímetros de deslocamento, né? 8 milímetros para um vão de... Vamos medir aqui, um vão teórico de 4,99, né? Claro, 4,99. Na aceitabilidade sensorial, nosso limite é 1,99, né? Vamos arredondar aqui para 2. Um meio milímetro, 0,1 milímetro não vai fazer diferença nenhuma. 2 centímetros seria o nosso limite de aceitabilidade sensorial. Claro, a gente tem que analisar esse elemento, esse efeito estrutural em serviço, né? Então, aqui, verificação LS, nós temos aqui outras verificações. Efeitos estruturais de serviço, deslocamentos após a construção do piso, tá? L sobre 600, deslocamentos em alvenarias e caixilhos, tá? L sobre 500. Então aqui a gente tem alguns limites, tá? Mais apertados do que o nosso L sobre 250. Porém, 8 milímetros é muito ok, tá?
Só que isso aqui, claro, é deslocamento imediato, não é deslocamento final. Deslocamento final é levado em conta o que? Fluência, fissuração, perda de rigidez, né? Vamos ver aqui como é que está a nossa rigidez, redução de rigidez. Nós temos algumas barrinhas com 5% de redução de rigidez, né? Então, não temos tanta fissuração nessas lajes, tá? Então, vamos ver aqui nosso diagrama de fissuração. Ó, ainda está dentro. Aqui, claro, aceitabilidade sensorial. De resto, ele deu alguns avisos, mas é só de consideração de vão, né? Que o Eberic às vezes faz algumas considerações muito rígidas, né? De vão, né? Mas o comportamento estrutural é diferente. Então aqui nós temos 1,57. Vamos dar uma olhada no efeito estrutural em serviço. 0,88. Tá super aceitável, tá? Segue o baile. Então aqui a gente... então sobre o questionamento do Gabriel. Então, Gabriel, aqui a gente conseguiu constatar que não foi necessário aquela adoção daquela viga, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar só com a laje maciça, sem a viga para dividir aqui, tá? Então a gente pode dar uma olhada em volta em alguns outros elementos. Será que essa viga aqui também você não pode reduzir? Tá? Retirar essa viga, trabalhar apenas com uma laje? Isso é redução de custo, redução de forma, de armadura, de concreto, beleza? De escoramento, tá? Que é claro, escoramento aqui não vai fazer muita diferença, porque você ainda vai ter que precisar escorar essa laje maciça, tá? Essa viga, será que eu tenho necessidade de trabalhar com essa viga de 80? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, vamos tirar essa inversão de viga aqui, trabalhar no limite que você estava aqui, trabalhar com uma viga de 40. Aí a gente analisa. Será que a viga de 40 é suficiente? Não é suficiente? Vamos ver. Às vezes ela já é suficiente trabalhando com as duas vigas, tá? Eu vou preparar o outro tópico dele aqui. Finalizou aqui. Então, deixa eu ver quanto tempo de gravação nós temos. Estamos aqui com 47 minutos. Estamos finalizando. Ó, fissurado, deslocamento. Não tivemos tanta alteração. Aumentou aqui 1,5 mm de deslocamento. Vamos ver o deslocamento final. 1,82. Efeitos estruturais e elementos de serviço. 1 centímetro. Tá aceitabilíssimo. Tá? Então, aquela viga, ela não interferiu na L1 ainda. Claro, agora a gente analisa a viga, tá? É a V127, né? A V127 tá ok de detalhamento para mim, tá bom? Não sei onde que ela tá, onde que tá o detalhamento dela agora. Mas a V127 tá super ok. 7 milímetros de deslocamento. Ele nem vai dar aviso. Não deu nenhum aviso. Então, pra mim, ó, tá de boa. Tá, a armadura também tá coerente. Claro, a gente pode tratar com algum semi-rígido aqui, tá? Pra diminuir principalmente esses 2 pedaços de armadura. Mas estão dentro do aceitável aí. Tá bom? Beleza, Gabriel? Então, só ficar de olho só nessas questões dos elementos, tá? A gente viu que essa viga não era tão necessária. Você pode adotar isso aí para outros elementos, tá? Fazer uma limpeza aqui, tá? Não necessariamente por ter uma parede você precisa ter uma viga em cima dela, tá bom? Você pode eliminar essa viga e trabalhar com uma laje contínua. Depois você faz a alvenaria por baixo, tá bom? Não tem problema algum. Bem comum, inclusive. Outro ponto que ele comentou é sobre: para permitir o cobrimento aceitável, tive que alterar as seções dos pilares apenas da fundação de 14 para 15. É o ideal? Então, Gabriel, às vezes sim, a gente precisa alterar a dimensão num lance abaixo para obedecer os critérios da norma. Mas, se nós conseguirmos fazer essa redução do cobrimento lá, claro, para elementos em contato com o solo, é mais rígido esse controle,
tá bom? Mas, será que uma variação dessa, de 1 centímetro só, ela vai ser saudável para o seu projeto? Será que vai ser fácil de executar? Tá? Eu concordo com a redução, porque você fez algo para obedecer o critério, então você está sendo totalmente profissional nisso, está correto, mas fica só o questionamento. Você está certo, tá bom, de fazer essa alteração e manter o que está indicado em norma. Mas às vezes essa redução de 1 centímetro vai fazer tanta diferença assim no seu projeto? Beleza? Só fica esse questionamento. Claro que a gente tem todo aquilo que eu comentei anteriormente sobre as reduções que a norma permite a gente fazer, tá bom? Próximo item, P101 com carga negativa de 0,9 toneladas. É problema? P101 é esse pilarzinho que está nascendo em cima da V113. E vamos pegar ele aqui, P101. Pilar com carga nula ou negativa. Um pilar com carga nula não necessariamente está errado, tá? É que ele não tem carga mesmo. Por que ele não tem carga? Porque ele é um pilar de fechamento do reservatório. O que eu recomendo? Há necessidade de fazer essa estrutura de fechamento? Não há necessidade? Você pode simplesmente trabalhar com um detalhamento genérico aqui. Entendeu? Colocar um detalhamento em prancha de um pilar só para amarração da alvenaria, tá? Não precisa nem ser um pilar seguindo as dimensões mínimas, tá? Ó, é só para amarração da alvenaria, ele não tem função estrutural alguma, tá bom? Ele não resiste a nenhum esforço horizontal, ele não é elemento de contraventamento, ele não é nada. Ele é para amarração de alvenaria, porque o reservatório não é um pavimento em si, ele é só uma proteção da caixa d'água, tá? Então, você pode fazer essa proteção com uma alvenaria simples, mas às vezes tem gente que prefere fazer uma estruturinha ali, um pilarzinho, uma viguinha de canaleta. Tudo bem, só que lembrando, não é um elemento estrutural do ponto de vista do restante do projeto, tá bom? Se você não executar esses elementos, seu projeto não vai ter diferença alguma, tá bom? É isso que eu quero dizer aqui, tá bom? Tá, então o que eu quero dizer não é para você jogar todos os seus pilares com barra de 8, tá? Você está totalmente errado, totalmente fora de norma. O que eu quero dizer esse elemento de fechamento da caixa d'água, ele tem função estrutural? Às vezes pode ser. Se você tem um elemento de enchimento aqui, uma estrutura metálica que vai ser acoplada nesse pilar, aí você tem que considerar esse efeito. Aí ele é um elemento estrutural. Do ponto de vista que ele é só fechamento da caixa d'água, você ignora. Tá bom? E o último questionamento aqui para fechar é sobre a solução para sapata em divisa. Vamos lá, Gabriel. Sapatas em divisa aqui. P12, P18, P24 e P25, tá? Olha, para sapata em divisa, você não tem muito para onde fugir. Você tem que recuar a sapata, tá? Só que você vai ter alguns efeitos de momento fletor no seu pilar que não são tão bons. Você vai ter que combater isso com a armadura, tá? E a viga de travamento desse pilar, ela também tem que absorver parte desse momento, tá bom? Eu só não recomendo você trabalhar dessa forma. Eu vi que você aumentou a dimensão do pilar na parte inferior, né, que está enterrada. Você aumentou ela, né? Acredito que para combater esse efeito do momento fletor. Não recomendo, tá? É uma variação meio bruta aqui e não fica tão legal no projeto, tá bom? Mas acredito que seja isso, tá bom? Às vezes você consegue, aqui ó, você pode trabalhar com o pilar nessa dimensão aqui. Quanto que você tem aqui, ó? Às vezes rotacionar o pilar, você tem 27,5. 27,5, qual que é a seção mínima? 360 centímetros dividido por 14. Você tem aqui, ó, 26 centímetros. Eu, particularmente nos meus projetos, eu tenho trabalhado com pilares 14 por 26. 14 por 26 dá 364, você está dentro. 26 cabe aqui. Você consegue trabalhar com o pilar nessa direção e você contrabalanceia muito bem os esforços dessa excentricidade gerada pela sapata, tá bom?
Só que aí é caso a caso, né? Esse pilar aqui, por exemplo, você já não tem tanta essa possibilidade. Mas você pode pensar em trabalhar com ele em outra posição, tá? Você pode também mudar a dimensão da sapata. Se for uma sapata quadrada, né? Vamos ver aqui no 3D. Aqui, ó. Opa. Uma sapata mais quadrada. Você traz o centro geométrico dela, você leva ele muito para longe do pilar, né? Isso causa o quê? Uma excentricidade maior. Se você conseguir trabalhar com uma sapata retangular e a maior dimensão tiver paralela à divisa, você consegue trazer esse centro de gravidade mais próximo ao centro de gravidade do pilar, diminuindo a excentricidade, diminuindo o efeito do momento fletor, tá? Isso, tudo que eu falei aqui vale para os outros pilares aqui também, tá? Aqui você pode trabalhar com o pilar nessa dimensão. Aqui também você consegue trabalhar com ele nessa dimensão, tá bom? E ficar de cabeça fria aí. Beleza, Gabriel? Acredito que eu tenha abordado todo o seu projeto aí, tenha resolvido seus questionamentos e fico à disposição, tá? Se surgirem mais algumas dúvidas. Tá beleza, meu amigo? É isso aí, pessoal.